Pessoal, boas, aqui quem está falando é Luiz Baron. Eu sou um homem de 60 anos, cis, gay, e que está aqui para conversar com vocês sobre um assunto que a maioria de vocês desconhece, sobre as velhices LGBT. Oi gente, meu nome é Roberta Salles e eu sou uma das criadoras do canal Dedilhadas, e que ficou ativo durante 3 anos, entre 2010 e 2013, e voltou agora, recentemente. E voltou bem em meio a essa pandemia maluca, essas condições de quarentena, essa coisa de saúde mental que a gente tem que preservar e tal. E eu tô aqui para falar um pouco sobre exatamente isso, de como manter a sua saúde mental nesse período. E um outro assunto um pouco mais sério, que é conviver com homofóbicos na quarentena. Eu sou Leona Wolf, do coletivo LGBT Prisma da Andara dos Santos, e há 2 meses estamos realizando o projeto Sobreviver, com foco em tentar reduzir um pouco o grau de vulnerabilidade da população LGBT intensificado em decorrência da necessidade de isolamento por conta da pandemia. Muito bem, como é que isso chegou para mim, essa questão? Por que eu me interessei com esse assunto? Por que eu trabalho para esse assunto? Isso foi há uns 3 anos atrás, eu estava na parada gay, com meu namorado e tal, de repente passou um casal gay jovem, olhou para nós e falou, olha, os velhinhos vêm na parada. Porra, o velhinho era eu. Aí eu falei, e agora? Fudeu, porque eu não tenho mais lugar para ficar. Quem eu sou? Né? Isso se tratando de um homem vindo de muitos privilégios como os que eu já tive. O fato de ser um homem branco, de classe média. E aí eu comecei a estudar sobre o assunto. Nesse estudo, eu fui percebendo que as pesquisas nesse sentido são pífias ou nenhuma. E que não havia ninguém falando para essa população, certo? O que eu achei um absurdo, porque as pessoas precisam de algum tipo de representatividade, né? Feito isso, eu comecei a procurar estudos científicos no Brasil, no exterior, e descobri que no Brasil isso também não acontece. Ou seja, uma população que não tem um estudo científico voltado especificamente para ela, que não tem estudos técnicos para essa população, é uma população desassistida de políticas públicas, né? Aí algumas pessoas falam, mas ficar velho é igual para todo mundo. Pois é, isso é uma outra coisa que eu combato fortemente. Um homem preto, quando envelhece, ele vira o quê? Um homem preto velho? Não, ele vira velho. É como se aquela pessoa perdesse a sua singularidade. Então é contra isso que eu trabalho. A partir desse trabalho eu resolvi fundar um canal na internet e acabei virando vice-presidente de uma ONG que lida com questões sociopsicológicas da população LGBT envelhecida. E estou aí trabalhando e eu queria deixar uma questão para vocês. Vocês acham que a população LGBT idosa é igual à população idosa heterossexual, que elas têm as mesmas demandas, que elas têm as mesmas questões existenciais, sociológicas e filosóficas? É isso que eu deixo de questão para vocês. A gente sabe que os casos de violência contra os homossexuais, em geral, né, têm aumentado, né, assim como a violência contra mulheres, infelizmente, justamente pela convivência com seu próprio inimigo, né, seu agressor, desde provocações, ameaças verbais, até agressões, ameaças de morte e entre outras coisas. E eu tô aqui para falar como você pode se proteger um pouquinho. Primeiramente, procure ajuda. Eu sei que é muito difícil você dentro de casa conseguir ter ajuda, conseguir ter um espaço seguro para procurar essa ajuda. Mas assim, a gente tem a internet hoje maravilhosa, tem muitos meios de comunicação virtuais para conseguir isso. Então assim, avisa algum amigo, cria um código para falar que você está numa situação de risco. Procure os portais SaferNet, Defensoria Pública, Decrade, entre outros, a Delegacia Online. E se proteja e proteja os seus. É muito importante cuidar da sua saúde mental e muito importante também cuidar da sua saúde física. E estamos aqui no canal Dedilhadas para também poder ajudá-los. A gente sabe que a população LGBT ela já tem uma dificuldade maior de ocupar postos no mercado de trabalho.
Essa situação ela se intensifica ainda mais pensando as pessoas trans excluídas quase que totalmente do mercado de trabalho, relegadas ao trabalho autônomo, e pensando a questão das mulheres trans, a maioria vivendo da prostituição. São atividades que se tornam inviabilizadas em decorrência da necessidade de isolamento social, que tem levado grande parte da população LGBT a uma situação de miséria e de não ter o que comer na mesa. A gente tem distribuído, junto com a Casa Neon Cunha, junto com a ONG Travessa, cestas básicas, máscaras, material de higiene pessoal, feito um mapeamento de pessoas LGBT em situação de vulnerabilidade junto com o Observatório LGBT da UFABC, e gostaria de poder estar falando mais com vocês sobre isso. Quando a gente está falando de gênero, a gente tem que levar em consideração que há alguns anos estudos têm revelado como a produção do que se entende para o masculino e pelo que se entende para o feminino é uma construção histórica e social. Então, quando a gente fala de gênero, primeiro que a gente tem que entender que é uma produção de conhecimento científico. O que eu acho que é interessante é a gente perceber que, e as pessoas têm medo disso, é que se é uma construção social, a gente pode desconstruir e pensar nas nossas relações. Então, na verdade, quando a discussão de gênero entra na escola, e esse acho que é, grosso modo, o objetivo de quem gostaria de discutir gênero, é refletir sobre as nossas práticas. Eu não acho que tem um momento mais adequado, eu acho que tem adaptação da conversa. Talvez uma das maiores educações de gênero venha a partir dos brinquedos, porque as meninas ganham fogãozinho, ganham forninho, os meninos ganham bolas, armas e etc. Isso já está ensinando basicamente qual lugar que se espera que você ocupe. A escola, ela é a instituição da sociedade na qual a gente está relacionado à produção de conhecimento, a repassar a produção de conhecimento científico, certo? Então você vai ensinar biologia, você vai aprender sobre geografia, sobre história, sobre matemática, você vai se mais ou menos alfabetizar em relação a essas ciências, certo? E como as coisas acontecem dentro delas. Então, portanto, se a gente está falando que gênero é um tipo de conhecimento, um conceito que foi criado com o objetivo de discutir como se constrói historicamente, socialmente, o que é masculino e feminino, qual é o problema da gente discutir gênero dentro da escola? O que cabe à família e o que cabe à igreja, cabe a elas. A igreja é a instituição que se discute a fé, a família é a instituição em que você tem o afeto, em que você tem as relações pessoais, e tudo bem. Se a família e a igreja desejam discutir essas coisas da maneira como elas quiserem, está adequado. Mas a instituição escolar é uma instituição de discussão de conhecimento científico. Impedir isso, em alguma medida, é como você impedir discutir a teoria evolutiva do Darwin, é como você querer impedir a discussão sobre funções. Porque esses elementos são ferramentas, quando a gente está discutindo teoria evolucionista, quando a gente está discutindo as funções, são ferramentas para você compreender o mundo. Gênero é mais uma ferramenta para você compreender o mundo.